Vivemos em uma geração adoecida pela pressa, queremos resultados imediatos, respostas instantâneas e alívio rápido para as nossas dores e apetites. Mas o que acontece quando essa urgência nos faz negociar os propósitos de Deus para a nossa vida? Essa é uma vulnerabilidade que acompanha a natureza humana desde a queda. Encontramos um retrato assustadoramente atual dessa realidade no capítulo 25 do livro de Gênesis. Um texto que marca uma transição monumental na história da redenção. A narrativa começa fechando as cortinas da vida de um grande gigante da fé. Abraão, o pai da nação pactual, morre em ditosa velhice e é recolhido ao seu povo, passando o bastão da promessa para Isaac. Porém, o texto nos mostra que a continuidade da promessa não se dá sem lutas. Isaac enfrenta o mesmo deserto que seu pai, a esterilidade da sua esposa Rebeca. E é aqui que vemos o poder da oração de um homem de aliança. Isaac ora com instâncias ao Senhor, e Deus responde. Contudo, o ventre de Rebeca se torna o palco de um conflito que ecoaria por toda a história bíblica. Dois gêmeos, Esaú e Jacó, lutam antes mesmo de nascerem. Quando ela consulta o Senhor, recebe uma revelação que fundamenta toda a teologia reformada da graça soberana. Duas nações estão no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Antes de fazerem bem ou mal, Deus, em sua insondável soberania e eleição, já havia traçado o destino da aliança. A história avança e os meninos crescem, revelando temperamentos opostos. Esaú torna-se um homem do campo, um caçador impulsivo, amado por Isaac. Jacó, um homem pacato, habitante de tendas, amado por Rebeca. E então chegamos à transição mais dramática e dolorosa deste capítulo. Um dia Esaú volta do campo exausto e faminto, enquanto Jacó preparava um guisado vermelho. Dominado pelo apetite do momento, Esaú exige comida. Jacó, calculista, faz uma proposta ousada. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. A resposta de Esaú revela o seu estado do coração. E as implicações espirituais profundas desse texto aqui aparecem. Ele diz: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Compreenda a gravidade desse ato. A primogenitura não era apenas uma questão de receber o dobro da herança material. Na família pactual, o primogênito seria o líder do clã, o herdeiro das promessas feitas a Abraão. E, acima de tudo, a linhagem pela qual o Messias, o Salvador do mundo, viria. Esaú não estava apenas com fome, ele estava profanando algo sagrado. Ele trocou uma glória eterna e invisível pela gratificação carnal e imediata de um prato de comida. O texto conclui com uma sentença melancólica. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Isso nos leva a uma pergunta que exige profunda reflexão e imediata ação. Quantas vezes, no calor do cansaço ou na urgência das nossas necessidades temporais, estamos entregando o nosso chamado e a nossa integridade por algo que só vai nos satisfazer por alguns minutos? O capítulo 25 de Gênesis nos apresenta aplicações práticas e urgentes para o nosso cotidiano. Primeiro, o nosso cansaço físico e emocional é o terreno mais fértil para as piores decisões da nossa vida. É quando estamos exaustos que o tentador oferece o guisado vermelho do pecado. Segundo, a eleição soberana de Deus não anula nossa responsabilidade. Deus havia escolhido Jacó, sim, mas as Escrituras responsabilizam Esaú pela sua negligência profana.
Somos chamados a valorizar e guardar a aliança que o Senhor fez conosco. Terceiro, o que tem valor eterno raramente traz satisfação imediata. A fé exige que suportemos a fome do presente com os olhos fixos na recompensa do futuro. O mundo sempre nos oferecerá atalhos, mas o caminho de Deus exige perseverança. E aqui estão algumas informações que precisamos gravar nas tábuas do nosso coração. O pecado sempre nos oferece um alívio imediato, mas nos cobra um preço eterno. Não negocie o seu deserto, aquilo que Deus te prometeu na luz. Quem vive governado por apetites acaba vendendo seu próprio futuro. Talvez esteja hoje diante de um prato de lentilhas. Pode ser um relacionamento ilícito, um atalho profissional questionável ou um abandono de um chamado ministerial por causa do cansaço. Gênesis 25 nos desperta para a realidade de que as escolhas de hoje moldam o nosso legado de amanhã. E então surge a pergunta que define a nossa maturidade espiritual. Quando a fome do imediatismo bate à porta da nossa alma, estamos dispostos a suportar o desconforto passageiro ou entregar nossa herança espiritual nas mãos dos nossos impulsos? Porque quando compreendemos o peso da eternidade, nenhum prato que este mundo nos ofereça será capaz de comprar aquilo que Cristo já conquistou para nós na cruz. Pense nisso. Que Deus te abençoe.